Bom, gente, estou super animada para dar essa aula sobre interpretação de texto, porque é uma aula de linguagens, é uma aula de português, mas todo mundo aqui sabe que interpretação de texto, o Enem é basicamente inteiro repleto disso, né? Então, eu acredito que algumas dicas, elas vão funcionar, inclusive, para as provas da semana que vem, que vão ser as provas de exatas, porque sempre tem uma informaçãozinha ou outra que está no texto, né? Eu, particularmente, sou péssima em exatas, gente, e assim, eu desmiuçava, assim, todos os textos, os gráficos, porque isso também é texto, né, os enunciados, então eu tentava tirar o máximo de informação possível disso, que era onde eu conseguia mandar melhor, para conseguir responder as questões, beleza? Então, antes da gente começar a responder os exercícios, eu vou conversar com vocês um pouco sobre algumas dicas, né, sobre como a gente consegue aplicar melhor os nossos conhecimentos na hora da prova. Vamos lembrar, gente, que a prova de interpretação, a prova de português, né, falando agora especificamente, é a prova de linguagens, né? A gente sabe que é linguagens e códigos. Então, o que o Enem espera de vocês? Ele quer testar o uso da linguagem. Então, ele quer ver se vocês têm a capacidade de conseguir ler um texto, seja ele verbal ou não, e conseguir extrair as informações daquele texto, conseguir compreender aquele texto, beleza? Então, para que você consiga fazer isso em 3 minutos ou menos, né, que às vezes tem questões que é melhor a gente fazer em menos de 3 minutos para sobrar mais tempo para uma outra questão, é legal que a gente conheça alguns macetezinhos aí para otimizar o nosso tempo e também para garantir que a gente vai acertar. Então, vamos lá, gente. Eu coloquei primeiro aqui 4 primeiros tópicos para vocês. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, e é uma coisa que eu comentei na aula de inglês, que eu dei para vocês no começo da semana, eu vi que outros professores também comentaram na aula, a Nath comentou sobre isso na oficina que ela fez, sobre gestão de tempo, com o Fê, são os verbos de comando, gente. O que aquela questão quer da gente? O que eles querem que a gente faça? Analise, descreva, determine, relacione. Existem esses verbos, eles sempre vão estar na questão, tá? Ou vai ser isso, ou vai ter uma frase, 2 pontos e uma alternativa que completa aquela frase. Então, é a primeira coisa que você tem que olhar quando você pega a questão, quando você pega a prova, a primeira questão, verbo de comando. O que aquela questão espera de mim? Depois que você fez isso, você passa para a leitura do texto, né? Lembrando que, gente, nem sempre você precisa fazer uma leitura palavra por palavra, com calma, tal, como a gente vai fazer hoje aqui na aula, que a gente está com mais tempo, a gente está fazendo para estudar e tudo mais. Na hora da prova, você tem que ser mais dinâmico. Então, você vai ler o texto, no caso, na prova de português, eu acho que dá uma lida geral no texto para você saber do que ele está falando e pega a sua caneta preta, que infelizmente você não pode ter um marca-texto, e começa a circular ou sublinhar, destacar de alguma forma, da forma que você achar melhor, as palavras-chave. Porque essas palavras, elas podem estar no título, elas podem estar no corpo do texto, elas podem estar até na fonte, às vezes, porque a fonte serve para você conseguir se contextualizar no tempo, né, para você conseguir entender se ambientalizar na questão. E essas palavras-chave, gente, elas vão fazer com que vocês entendam melhor, com que vocês destaquem, isso é bom, porque a gente bate o olho e já vai saber, o assunto do texto. Então, qual que é o tema que esse texto está falando? Aí você vai juntar a primeira informação, que é o comando da questão, com a segunda informação, que é o tema do texto. Então, ele quer que eu analise esse tema, ele quer que eu descreva algo sobre esse tema, ele quer que eu determine algo sobre esse tema, ele quer que eu relacione, vamos supor uma questão que tem 2 textos, ele quer que eu relacione o tema do texto 1 com o tema do texto 2. Isso é bem importante vocês fazerem. Eu falando aqui, parece que é uma coisa que vai levar um tempão, gente, mas isso é questão de segundos, é papum, bateu o olho, olhou, circulou, e você já vai partir para as alternativas, tá bom? Reconheça o que está sendo cobrado. Essa conversa bastante também com a primeira. Eles estão querendo que você interprete uma imagem, eles estão querendo que você interprete um texto escrito, uma charge, um gráfico. O Enem, gente, ele tem um método de avaliação, vocês sabem, né? Eles separam as questões em fáceis, médias e difíceis. Uma questão considerada difícil, gente, geralmente ela mistura 3 diferentes tipos de
três diferentes tipos de aprendizado que o aluno precisa ter para conseguir responder aquela questão. Então, pensando numa questão difícil, você pode ter um texto escrito, um texto verbal, um gráfico e, vamos supor, aí uma questão pedindo para você relacionar um com o outro e você tem que usar um pouquinho do seu conhecimento de mundo também. Então, você precisa de 3 tipos de conhecimento diferente para conseguir chegar na resposta da alternativa. Então, você tem que conseguir, rapidamente, reconhecer quais são esses conhecimentos que você precisa usar. Reconhecer o que a prova está testando em você, beleza? E aí, por último, fazer uma leitura seletiva, ou seja, depois que você leu a questão, você sabe o que ela quer de você, você já sublinhou as palavras-chave, já leu o título, já se ambientalizou lendo a fonte. Depois que você fez tudo isso, você vai ler direto no ponto que você precisa, né? Você vai ler com o foco voltado para aquilo que vai responder a sua questão. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário até agora, gente? Nesses dias aí que vocês estão estudando, vocês fazendo exercícios e tal, vocês já começaram a usar esse tipo de técnica? É interessante que vocês façam isso, que vocês tenham feito isso, porque daí na hora da prova vocês já vão estar bem habituados, então vira uma coisa natural. Quando você estiver fazendo todos esses processos, vocês não vão estar pensando, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou fazendo aquilo. É natural, porque senão você vai acabar perdendo muito tempo, e isso são técnicas para otimizar o tempo, tá? Bom, a Bia disse que por enquanto não tem nenhuma dúvida, então eu vou passar aqui para o próximo slide. Vamos lá. Opa, peraí, aí. Vamos lá. Passou por tudo isso, foco nas alternativas. Então, gente, as alternativas do Enem, elas, assim, nunca vão ser 4 absurdas e uma que faz sentido. Sempre vai ter, tipo, uma que você descarta de cara, e aí outra que você dá uma pensada e fala, não, não é essa, e geralmente os alunos ficam em dúvida entre 2 ou 3, porque sempre tem 2 ou 3 alternativas que fazem sentido. Às vezes a alternativa ela faz sentido num outro contexto, às vezes uma é certa e a outra é mais certa que a anterior, então a gente tem que estar bem atento no que a questão pede, a gente tem que ser fiel ao texto. Isso, assim, desculpa se eu estiver sendo repetitiva, gente, mas foi uma coisa que eu falei exatamente como eu vou falar agora, eu falei na aula que eu dei de inglês, né? Se tem a imagem de um estojo rosa, esse é o texto 1, a imagem do estojo rosa é o texto 1, e aí tem um texto 2 falando, o estojo é amarelo, e a pergunta fala assim, responda sobre o texto 2, o estojo é rosa, você não pode assinalar essa. Ai, professora, mas eu tô vendo que é rosa. Não interessa. Ele pediu para você seguir o que está falado no texto 2, não no texto 1. Então, assim, esse tipo de pegadinha acontece muito no Enem. Então, vocês têm que ficar atentos a isso. Ficar atentos, gente, aos advérbios. O que são advérbios? Palavras que são muito incisivas. Então, definitivamente, exclusivamente, majoritariamente. Essas palavras... Você só vai assinalar uma questão que tem uma palavra, uma alternativa que tem uma dessas palavras, se você tiver realmente certeza do que você está falando, tá? Por exemplo, agora falando um pouco da prova de história, né, que é uma prova também do dia de humanidades. Se vem uma coisa escrito assim, e tal coisa ocorria exclusivamente em tal período, desconfie dessa alternativa, porque é muito raro que exista algo que acontecia exclusivamente só em um período. É esse tipo de raciocínio que vocês precisam ter, tá certo? Agora, obviamente que vocês não vão excluir a alternativa só porque ela apresenta um advérbio, tá, gente? Por favor, não confundam. Vocês precisam analisar a questão, o contexto. Se no texto que você está tendo como base, né, que é o texto da questão, tiver usando o advérbio, tiver uma frase bem parecida, considere aquela alternativa. É só algo com que vocês precisam tomar cuidado, beleza? Então, aí a mesma coisa, né? Diferencie palavras muito restritivas e palavras muito genéricas. Então, se tiver uma coisa muito genérica zona e uma outra que faz as duas alternativas, as duas fazem sentido. Uma é extremamente genérica e a outra é mais ligada com realmente o que a questão está falando. Então, opte pela que está mais conectada com o texto, com a questão, a que está dentro daquele contexto que você criou a partir do momento que você fez todos aqueles passos de contextualização e ambientalização da questão.
tá? E por último, preste atenção nos detalhes, gente, porque tem muitas vezes que, assim, é o pulo do gato, gente. É uma coisinha na alternativa que tá faltando ou que tá sobrando que faz com que vocês errem. E aqui eu acho que cabe eu falar mais uma coisa que é bem importante e que aconteceu muito comigo já toda a minha vida acadêmica, eu aposto que aconteceu já com vocês. É assim, gente, você fez a questão, tudo certinho, assinalou uma questão, assinalou uma alternativa, passou para a próxima. No final da prova, você vai reler aquela questão e aí você troca de alternativa. E aí você erra. Então, gente, confiem no trabalho que vocês fizeram, porque no final da prova, você vai estar cansado, você vai estar com pressa, porque, ai meu Deus, as pessoas já estão saindo da sala, ai, eu tenho que passar o gabarito, não sei o quê. Então, assim, você não vai estar com a atenção que você estava no começo, no meio da prova, na hora que você fez essa questão, tá? Então, confiem no trabalho que vocês tiveram e no conhecimento que vocês aplicaram naquela questão no momento em que vocês fizeram ela, tá? Só mude de ideia se você realmente se tocar que você cometeu um erro e você tiver certeza desse erro que você cometeu. Caso contrário, mantenham a questão que você deixou, que vocês assinalaram antes, porque geralmente quando a gente troca, a gente erra. E é bem pior quando a gente erra assim do que quando a gente só erra normal, né? Na Unicamp, então, a Júlia fez isso. Então, Júlia, você sabe o quanto é ruim, dá uma raiva. Gente, eu sei como é que é. Eu fico bem chateada quando isso acontece, porque você fala, puta merda, eu sei isso. Por que eu fui mudar, né? Então, confiem no que vocês fizeram. Realmente, é uma frustração. Passando aqui para o próximo, gente. Leiam com calma e com atenção. Grife, sublinhe, circule as palavras importantes. E tem muita gente que, quando eu falo para grifar, as pessoas falam assim, não, mas só pode levar caneta preta. Gente, com uma caneta preta, vocês conseguem fazer 500 tipos de marcação diferente. Por exemplo, quando eu fui fazer as minhas provas, ou quando eu tenho alguma prova para fazer, eu faço o seguinte, gente. Lembra que eu falei que geralmente tem duas alternativas que a gente descarta de cara? Opa, deixa eu tirar esse negócio que apareceu. Beleza. Você lembra que eu falei que tem essas duas alternativas que a gente descarta de cara? Risca ela, risca. Faz ela sumir e destaca as que você acha que é. Cria um sistema de marcação e usa esse mesmo sistema de marcação para todas as questões, para você não se confundir. Então, vamos supor, eu risquei as que eu tenho certeza que não é, sobraram 3, sei lá, para mim, eu fico confortável, eu faço uma bolinha do lado das duas que eu acho que vai ser, e aí quando eu escolho uma, eu escrevo, sei lá, letra D, bem grandona e circulo essa letra D, porque na hora de passar para o gabarito, aquele D destacado vai facilitar para mim. Esse é o jeito que eu faço, não estou falando que é o melhor jeito. Vocês, na hora que vocês fazem os simulados, na hora que vocês estão estudando, vocês podem ir desenvolvendo essas técnicas para na hora da prova vocês já estarem confortáveis com aquele tipo de marcação. Então você vai bater o olho, você vai ver que tem uma seta grandona, você fala, putz, a seta grandona significa tal coisa. Isso já vai ficar programado no seu cérebro, então ajuda bastante. Então aqui, puxe setas para indicar os comandos, né? Seja fiel aos enunciados, disseque, entenda e analise os textos. Essa é extremamente importante. O Enem, ele quer que você pegue o texto bruto que está lá e disseque esse texto. Ele quer que você chegue no esqueleto desse texto para você conseguir compreender cada parte dele. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, reconheça as vozes do texto. Gente, isso é extremamente importante. E quem consegue reconhecer as vozes de um texto, eu tenho certeza que essa pessoa é uma pessoa que tem o completo domínio da língua e da interpretação. O que é reconhecer as vozes do texto, gente? Vamos lá, você tem um poema. Qual é a voz desse poema? É um eu lírico. Você tem uma notícia. Qual é a voz desse poema? Desse texto? Você tem uma charge. Qual é a voz? É um narrador? É um personagem? É um eu lírico? Ou, por exemplo, uma coisa mais informal que às vezes aparece no Enem. É um comentário do Facebook. Então, a voz é uma voz externa, é uma voz interna. Por exemplo, quando você tem um personagem numa crônica e ele está falando na primeira pessoa sobre ele mesmo no texto, você tem um narrador, personagem. Então, é um narrador, personagem tem uma voz interna do texto. Então, a visão dele é interna. Quando você tem sei lá, vamos pensar aí, um narrador onisciente, por exemplo, que é um narrador externo do texto, a visão que quem te fala do texto tem
ela é externa. E isso muda completamente a interpretação que a gente vai ter e ajuda muito se a gente conseguir reconhecer isso, tá? Então a gente vai saber quem está falando, de onde é essa pessoa, né, vamos dizer assim, esse ser está falando, para você conseguir entender melhor o que está acontecendo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário, alguma sugestão? Posso continuar? Tranquilo? Então, beleza. Agora eu vou fazer, gente, aqui o último slide, depois a gente vai passar para os exercícios, que eu acho que é a parte mais importante. Falando aqui da prova de linguagens, a gente tem textos verbais e a gente tem textos não verbais. Gente, não ignorem os textos não verbais, tá? Eles são, assim, os mais importantes, na minha opinião, são os mais legais da gente interpretar. E muita gente fala, ah, imagem, pula. E não é assim, pelo amor de Deus, gente, não pulem as imagens. Mas vamos lá. O texto verbal, como já diz o nome, é um texto que é composto por palavras. Então, poemas, contos, entrevistas, artigos, charges, comentários, todos esses são textos verbais, tá? Que é aquele texto que a gente tem que passar o olho, aí depois a gente tem que grifar a palavra-chave, aí depois a gente tem que ver a fonte, ver o que está acontecendo, ler o texto. Esse texto é um texto verbal, é um texto que a gente leva mais tempo para ler e mais tempo para interpretar. Em contrapartida, a gente tem os textos não verbais. Do que são compostos os textos não verbais? Eles são compostos por símbolos. Então, a gente tem fotos, a gente tem figuras, a gente tem gráficos, a gente tem tabelas. E gráficos e tabelas, gente, também aparecem na prova de linguagens, tá bom? Também aparece. Não é só na prova de exatas que eles estão presentes. E, por último, as charges. Aí você fala, professora, charge está em texto verbal e charge está em texto não verbal também. Eu coloquei a charge nos dois, gente, porque a charge é um exemplo perfeito de uma mescla entre texto verbal e texto não verbal, tá? Então, a gente tem as imagens, os personagens, o desenho dos personagens. Se a gente não lê nada, se a gente olha a expressão, o cenário em que eles estão, os gestos que eles estão fazendo, tudo isso já vai dizendo coisas pra gente, né? Então, aquilo ali também faz parte do texto. Então, preste atenção na expressão dos personagens, na gesticulação, na ambientalização. O que está acontecendo no fundo daquela charge? Peraí, gente, um segundo. Então, vamos pegar uma outra aqui. Deixa eu ver uma aqui. A questão 6, ela já fez? Sobre o zumbi. Fez, gente? Não? Então, vamos fazer a questão 6 juntos agora. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Ah, já sei. Alguém quer ler a questão? Para a gente fazer uma coisa bem dinâmica. Eu vi que o professor de história fez isso, achei que ficou bem legal. Alguém quer ler? Ou eu mesma leio? Eu vou ler então, e aí na próxima quero que alguém leia para a gente conversar, beleza? Vamos começar pelo enunciado. É possível estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Com base nisso, pode-se inferir, palavra importante aqui, que o sujeito poético deste poema. 2 pontos. Então, nesse caso, é uma questão que a gente tem que completar a frase que eles deixaram aqui. O que eles querem saber? Eles querem saber, de certa forma, a posição do sujeito poético do poema, tá? Então, vamos ler o poema. Linhagem. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai e meu guia. Me envia mensagens do Orum, meus dentes brilham na noite escura, afiados como o Agadá de Ogum. Eu sou descendente de Zumbi. Sou bravo, valente, sou nobre. Os gritos aflitos do negro, os gritos aflitos do pobre, os gritos aflitos de todos. Os povos sofridos do mundo, no meu peito desabrocham. Em força e revolta, me empurram para a luta, me comovem. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai e meu guia.
Eu trago quilombos e vozes bravias dentro de mim, bravias dentro de mim, desculpa. Eu trago os duros punhos cerrados, cerrados como rochas, floridos como jardins. Agora vamos ler as alternativas. Lembrando o que a questão quer sobre a gente, eles querem que a gente fale sobre a posição do sujeito poético neste poema, tá? Letra A. O sujeito poético deste poema se situa na esfera de um ser envolvido com uma religiosidade de matriz católica, apostólica e romana. B. Aparece como uma figura multifacetada que tende a acentuar tanto a igualdade quanto a diferença entre ele e Zumbi. C. É fruto de um nascimento predestinado que tem como objetivo de vida a preservação de sua individualidade. D. Herda uma condição adversa, mas tem consciência de que nasceu para alterar a ordem encontrada. Ou E. Assume uma posição coletiva com o ideal de pacificação social e imposição de uma crença mítica. Qual dessas vocês acham que é e por quê, gente? Vamos lá. Se alguém quiser abrir o microfone também para a gente conversar. Qual vocês acham que é? A, B, C, D ou E? Ninguém? Ninguém tem nenhum chute? Eu respondi a D nessa, mas assim, pela interpretação do texto mesmo, né? Sim, é. Quando você analisa o discurso, tipo, dele, você vê que é justamente essa questão como que fala? Da superação, né? Desse empecilho que ele tem, né? Que ele enfrenta, dessa diversidade, assim. Por isso que eu escolhi a D. Então, Alexander, você é exatamente esse raciocínio. A alternativa certa é a alternativa D. E aí a gente tem que entender aqui. O que você falou, na verdade, é exatamente isso que vocês tinham que interpretar do texto, né? Gente, é um poema do Carlos Assunção. Se você sabe qual é o histórico do Carlos Assunção, você também já vai ter um norte de qual alternativa assinalar nessa questão, né? Essa informação eu tirei da fonte, tá? Então ele tá aqui, ó. Cadernos Negros, os melhores poemas. Então, tudo isso já te dá uma noção do que é aquela questão, qual que é o cunho daquela questão, né? E aí, quando você lê o texto, gente, você percebe que ele começa a descrever como diz o Alexander, falou dos empecilhos, né, que ele tem na vida. Então, por ser um homem negro, então ele sofre com várias questões sociais, né, que a gente está familiarizado com essas questões. E aí a gente passa para as alternativas, a gente tem, por exemplo, religiosidade de matriz católica, apostólica, romana. Essa questão, eu acho que é a primeira que você tem que riscar, é a mais fora do que está sendo proposto, né? Porque ela traz um contexto que não é o contexto das pessoas pretas, né? Então, essa daqui a gente já pode riscar. B. Aparece como uma figura multifacetada que tende a acentuar tanto a igualdade quanto a diferença entre ele e zumbi, ele não acentua diferenças, né? Ele acentua igualdades só, no caso. Então, essa alternativa ela tem uma parte que está certa e uma parte que está errada, né? Ele fala que eu sou descendente de zumbi. Zumbi é meu pai e meu guia. Meus dentes brilham na noite escura, afiado, né? Cadê? Ele fala outra coisa aqui, ó. Eu sou descendente de zumbi, meu pai, meu guia. Na verdade, essa é a parte chave aí, né? Essa palavra aí, descendente, meu pai, são palavras que a gente poderia destacar no texto enquanto a gente lia ele, tá bom? É porque se eu tivesse no meu computador eu ia grifando e tal, mas tudo bem, eu vou falando. Então, alternativa certa, alternativa D. Alguém tem alguma dúvida? Alguém assinalaria a C ou a E? Ou a gente pode ir para a próxima? Bom, então eu vou para a próxima. Você colocou D também, Bia? Que bom. Então tá. A 7, gente. A Tuane já fez com vocês a 7? Ela fez ou ela não fez, gente? Acho que não. E quem que vai ler pra gente? Alguém lê aí, gente. Liga o meu. Da 6 em diante ela não fez? Eu acho que fez sim, viu, Lari? Eu vi. Não, ela fez alguma sim. Porque ela fez na aula de literatura também, entendeu?
Alguém vai ter coragem de ler pra gente? Se ninguém for ler, eu vou ler também, gente. Mas é legal que vocês participem. Eu posso ler, posso ler. Pode É, ler? questão 7, Que né? bom, então. Lê aí pra gente, por favor. Tá. Quando eu falo com vocês, procuro usar o código Isso. de vocês. A figura do índio no Brasil de hoje não pode ser aquela de 500 anos atrás, do passado, que representa aquele primeiro contato. Da mesma forma que o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem, tem 160 milhões de pessoas com diferentes sobrenomes. Vieram para cá asiáticos, europeus, africanos e todo mundo quer ser brasileiro. A importante pergunta que nós fazemos é: qual é o pedaço de índio que vocês têm? O seu cabelo? São seus olhos? Ou é o nome da sua rua? O nome da sua praça? Enfim, vocês devem ter um pedaço de índio dentro de vocês. Para nós, o importante é que vocês olhem para a gente como seres humanos, como pessoas que nem precisam de paternalismos, nem precisam ser tratadas com privilégios. Nós não queremos tomar o Brasil de vocês, nós queremos compartilhar esse Brasil com vocês. Aí vem a Tá certo. questão, né? Só o texto? Tá bom, As alternativas. Tá bom? Muito obrigada. imagina. Vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente lê o texto aqui, a gente está fazendo as questões para estudar e tudo mais, então não tem problema a gente ler com calma. Isso é importante também, porque as questões do Enem, elas sempre agregam um conhecimento de mundo, né? Porque são sempre questões que trazem assuntos sociais, assuntos econômicos, às vezes até políticos, então a gente acaba sendo um estudo, né? A gente só lê esses textos já é interessante. E aí a gente percebe que esse texto ele fala sobre o quê? Ele está tratando sobre a questão dos indígenas no Brasil, sobre a inclusão ou não deles na sociedade, tá? Vamos lá. Na situação de comunicação da qual o texto foi retirado, qual é a situação de comunicação? A gente vai ter essa informação na fonte. Tá aqui, ó. Saberes globais e saberes locais, debate. Beleza? Então, ela foi tirada de um debate. Na situação de comunicação da qual o texto foi retirado, a norma padrão da língua portuguesa é empregada com a finalidade de. Então, ele quer saber, a norma padrão da língua portuguesa é empregada com a finalidade de. Quem está falando aqui, no caso, é um indígena. Se você não sabe através do nome, é uma pessoa indígena, né? Se você não sabe isso através do nome, você vai saber disso quando ele fala: nós não queremos tomar o Brasil de vocês. Com a palavra nós, ele se inclui, né, nesse povo, né? Então, a gente sabe que é uma pessoa indígena que está falando. Então, por que essa pessoa utilizou a norma padrão da língua portuguesa? Isso é o que a questão espera que o aluno entenda, tá? A alternativa A: demonstrar a clareza e a complexidade da nossa língua materna. B: situar os dois lados da interlocução em posições simétricas. C: comprovar a importância da correção gramatical nos diálogos cotidianos. D: mostrar como as línguas indígenas foram incorporadas à língua portuguesa. Ou E: ressaltar a importância do código linguístico que adotamos como língua nacional. Alguém faz ideia de qual colocaria, de qual colocou, de qual colocaria? A Júlia colocaria D. Quem mais? O Alexander colocaria B. Então, acho que tá entre B e D, né, galera? Espera aí que meu computador deu uma travadinha aqui. Rapidinho, gente. Um segundo. Acho que agora vai voltar rápido. Eu espero. Beleza, então a gente tá. Ele voltou aqui. A gente tá entre a alternativa B e D. Vamos ler todas e vamos explicar todas, mas eu vou focar nessas duas. Então, A: demonstrar a clareza e a complexidade da nossa língua materna. Não é esse o objetivo que ele traz, tá? Eles estão numa situação de debate, mas a situação de debate, ela não é sobre a língua em si. Óbvio que o fato dele ter utilizado a norma padrão da língua portuguesa tem um significado. E é esse significado que a gente está buscando, né? Então, por que um indígena participar de um debate utilizando, né, a norma padrão da língua portuguesa tem um significado? Qual é esse significado? Então, o debate não é sobre a língua em si, tá? Então, a gente pode descartar a alternativa A.
C, que foi outra que vocês não citaram. Comprovar a importância da correção gramatical nos diálogos cotidianos. De novo, gente, é a mesma justificativa de não assinalar a A, a gente usa para não assinalar a C. O texto, né, o debate, a fala dele não é sobre a linguagem em si. Ele utilizou a linguagem como um recurso de expressar ali o que ele estava querendo dizer e com um significado, digamos assim, subliminar, né? Ele tinha uma intenção a utilizar esse tipo de linguagem, mas não era esse o tópico da fala. Ressaltar a importância do código linguístico que adotamos como língua nacional? De novo, não era esse o assunto, né? Então, realmente, B e D são aquelas duas mais coerentes, aquela que você vai colocar a bolinha do lado para indicar que você está em dúvida entre elas. Então, vamos primeiro para B. Situar os dois lados da interlocução em posições simétricas. Gente, essa é a que mais faz sentido, né? Porque ele está falando aqui, ó. Para nós, o importante é que vocês olhem para a gente como seres humanos, como pessoas que não precisam de paternalismos, nem precisam ser tratadas com privilégios. Então, ele quer criar essa situação de simetria, né, entre os indígenas e o resto das pessoas ali, que muitas vezes é aquela pessoa branca, tal, que pratica um preconceito com os povos indígenas, tá? Então, ele quer essa situação de simetria. E um dos recursos que ele utilizou para garantir essa ideia de simetria é utilizar uma linguagem como a daquelas pessoas, né? Que no caso era a linguagem padrão norma padrão da língua portuguesa, tá? Então a alternativa correta é a alternativa B. Por que não é a D? Mostrar como as línguas indígenas foram incorporadas à língua portuguesa. Eu vou falar para vocês, eu já tinha dado uma olhada nessa questão, quando eu dei uma olhada nessa questão, eu quase assinalei a D. Mas, se a gente volta para o texto, se a gente lê o texto novamente, a gente vê que ele não fala sobre as línguas de matriz indígena também. Ele não está usando a linguagem como tema da fala, e sim como recurso implícito na fala dele, tá? Então, ele fala aqui sobre o contato entre os índios e os brancos, né, naquele primeiro contato. Ele fala sobre... não queremos tomar o Brasil de vocês, nós queremos compartilhar o Brasil com vocês. Então, ele trata sobre esse aspecto mais social, né, do choque entre essas duas culturas, né? Então, a alternativa correta, a alternativa B. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu o porquê que a alternativa certa é a B? Tudo certo? Podemos continuar, então? Vamos para a questão 8, então? Na questão 8, gente, a gente tem dois textos. Miss, está mostrando a 8 aí? Beleza, obrigada. A 8 ela também não fez, né, gente? Deixa eu ver o chat aqui. Acho que não. Então, vamos lá. Texto 1, texto 2, a gente já bate o olho aqui no título do texto 2, a gente tem o mistério da fabricação. Vamos ler a questão, o que ele quer da gente. Essa daqui eu mesma leio, na próxima um de vocês lê, pode ser? Esses excertos descrevem as condições de trabalho em uma fábrica no início do século XX. Então, a gente tem aquela introduçãozinha que o Enem sempre coloca, né? A gente tem uma contextualização aqui no começo. Indique o elemento que faz parte do processo do trabalho fabril, conforme descrito pela autora. Então, a gente quer o elemento que faz parte do processo do trabalho fabril, conforme descrito pela autora. Então, se você tem um conhecimento externo, né, um conhecimento de mundo externo sobre o processo do trabalho fabril, e ele é diferente do conhecimento da autora, que a gente vai ler, que eu não sei qual é ainda, mas a gente vai ver qual que é, não utilize o seu. Vá contra o seu e seja fiel ao que está sendo falado no texto, porque ele fala aqui, conforme descrito pelo autor, então é segundo o texto, tá? E como ele não indicou que vai ser só sobre o texto 1 ou só sobre o texto 2, a gente tem que ler os dois textos, então vamos lá. Texto 1. As mulheres são metidas em um trabalho inteiramente maquinal, no qual só se lhes pede rapidez. Quando digo maquinal, nem imagine que seja possível sonhar com outra coisa enquanto se trabalha, e muito menos refletir. Não. O trágico dessa situação é que o trabalho é maquinal demais para fornecer assunto ao pensamento, e, além disso, impede qualquer outro pensamento.
Pensar é ir menos depressa. Ora, há normas de rapidez estabelecidas por burocratas sem piedade e que é preciso cumprir para não ser despedido. Então, ela descreve aí um pouco como é o trabalho das mulheres, né, nesse contexto fabril. Fala que é uma coisa muito rápida, então ela tem um pouquinho de conhecimento de geografia aqui também, né? O Enem adora fazer questões que sejam interdisciplinares. Beleza, vamos para o texto 2. O mistério da fabricação. É claro, o operário ignora o uso de cada peça. 1. A maneira como se ajusta às outras. 2. A sucessão das operações por que passa. 3. O uso final do conjunto. Mas tem mais. A relação de causas e efeitos no interior do próprio trabalho não é aprendida. Não há nada de menos instrutivo que uma máquina. De novo, né, ela segue essa mesma linha de raciocínio de crítica, né? Então ela fala de uma forma que dá para perceber que ela está criticando esse trabalho fabril que impede a pessoa de pensar, que transforma a pessoa numa máquina, que a pessoa fica naquele trabalho repetitivo, né? Tudo isso tá aqui nesse texto, a gente consegue aprender isso do texto logo de cara. Alternativa A. Então, a gente quer indique o elemento que faz parte do processo do trabalho fabril, conforme descrito pela autora. A. Sem o pensamento criativo, não há desenvolvimento da indústria. B. O desconhecimento da técnica pelos trabalhadores é um obstáculo para a produção fabril. A crescente ignorância do trabalhador dificulta a mecanização. D. A maior produtividade resulta no desenvolvimento de novas técnicas. Ou E. A crescente mecanização aumenta a ignorância do trabalhador. Vamos lá, quais são os palpites aí de vocês? A Larissa e o Alexandre estão falando E. Alguém mais? Alguém acha que é alguma outra? A Bia? Todo mundo acha que é E. Que bom, gente. Essa daqui era uma questão fácil, tá? É a alternativa correta, a alternativa E. Agora, por que não são as outras, né? A alternativa A. Sem o pensamento criativo não há desenvolvimento da indústria. Gente, só batendo o olho no primeiro texto, a gente percebe que ela está falando o oposto do que está dizendo na alternativa A, né? Então, ela está falando que a indústria que impede o pensamento crítico. Não é o pensamento criativo, né? Não é o pensamento criativo que causa problemas na indústria. É o contrário que acontece. B. O desconhecimento da técnica pelos trabalhadores é um obstáculo para a produção fabril. Essa alternativa, ele colocou aqui, essa alternativa aparece porque no texto fala: o operário ignora o uso de cada peça, né? Ele fala que o operário não sabe sobre as peças, mas na verdade o que ela está querendo dizer é que o operário, ele tá tão mecanizado, então ele tá tão... Ele como se ele fizesse parte da máquina, né? Ele tá tão incluído naquele processo da máquina de fazer movimentos repetitivos, de ficar naquela coisa igual o tempo inteiro, que ele ignora os outros processos. Então, ele não consegue ter a imagem total do que acontece. Ele não sabe o que o colega dele de trabalho que está lá na outra ponta da máquina está fazendo, o que passa pela mão dele. Ele tem conhecimento daquele único processo, tá? Então, é isso que ela está querendo dizer. Não quer dizer que eles não conhecem a técnica ou algo assim, nem que isso seja um problema para a fábrica, né? Para a fábrica, desconsiderando completamente os direitos trabalhistas e tudo mais, isso é muito proveitoso porque o processo é mais rápido e com mais rapidez se produz mais quantidade, então não prejudica a fábrica, tá? C. A crescente ignorância do trabalhador dificulta a mecanização. Essa alternativa é basicamente a mesma justificativa de por que a gente não assinalou a A, gente também não vai assinalar a C. Não é a ignorância que dificulta a mecanização, é a mecanização que promove a ignorância. E é exatamente isso que fala na E, né, gente? Mas aqui, a D, a maior produtividade resulta no desenvolvimento de novas técnicas. Também não, porque a fábrica produz muito e produz muito rápido, mas como os trabalhadores não têm tempo para pensar e não têm tempo de ter um pensamento criativo e crítico, eles não produzem novas técnicas, eles ficam naquela mesma
ação, naquela mesma movimentação o tempo inteiro. Tá bom? Conseguiram entender, gente? Tudo certo? Podemos ir para 9? A 9 ela fez? Acho que não, né? Quem que vai ler a 9? Alguém se encoraja de ler aí? Não? Então eu vou ler também. Gente, mas eu vou ficar com a garganta seca aqui se vocês não me ajudarem. Vamos lá. Questão 9, vamos ver o comando da questão. O advento da escrita como tecnologia intelectual está diretamente ligado a uma série de mudanças na forma de pensar e de construir um conhecimento das sociedades. Então, aqui, primeiras 3 linhas, contextualização, tá? A partir do texto, aqui o Enem esfregando na sua cara que você tem que ser fiel ao texto. Então, a partir do texto, constata-se que na elaboração do discurso científico há escrita. Então, eles querem saber qual que é a função da escrita na elaboração de um discurso científico, ou qual foi a função da escrita na elaboração desse discurso, tá bom? Vamos ler o texto aqui. A escrita é uma tecnologia intelectual que vem auxiliar o trabalho biológico e como uma nova memória, situada fora do sujeito, ilimitada. Com ela, não é mais necessário reter todos os relatos. Este auxiliar cognitivo vem, portanto, relativizar a memória para que a mente humana possa desviar sua atenção consciente para outros recursos e faculdades. Se é arriscado associar diretamente o surgimento da ciência ao da escrita, podemos, de qualquer forma, afirmar que a escrita deu impulso e desempenhou um papel fundamental na construção do discurso científico. O distanciamento possibilitado pela grafia no papel traz o registro das experiências e das hipóteses, o conhecimento especulativo, o documentário de comprovações, a compilação de teorias e de paradigmas em torno dos quais as comunidades científicas vão se agrupar. Aí a gente dá uma olhadinha aqui na fonte, né? Educação na cibercultura, hipertextualidade, tal, de 2002, então isso já dá uma noção para a gente. Vamos para as alternativas. A partir do texto, constata-se que, na elaboração do discurso científico, a escrita. A alternativa A. Determinou de que modo a sociedade científica poderia se organizar para avançar? Possibilitou que os pesquisadores se distanciassem de informações presentes na memória? Permitiu que fossem documentados conceitos e saberes advindos de experiências realizadas? Facilitou que as informações ficassem armazenadas igualmente na memória e no papel? Ou consentiu que a atenção dos homens se desviasse para os saberes antigamente inalcançáveis? E aí, qual que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Ó, o Alexander falou letra C. Se ninguém mais falar, eu vou soltar a resposta, então. Posso? Então, beleza. Parabéns, você tá mandando muito, hein? Tá mandando bem, eu tô gostando de ver. A alternativa correta, a alternativa letra C. Permitiu que fossem documentados conceitos e saberes advindos de experiências realizadas. Alexander, você quer falar pra gente de onde você tirou? Ou eu falo? Você quer comentar? Como que você chegou nessa resposta? Assim, tanto pela interpretação do texto quanto pela eliminação das alternativas, né? Porque, cadê? Aqui eu até grifei. Deixa eu ver aqui. Ele fala que ó, uma nova memória situada fora do sujeito, o escrita deu impulso e desempenhou um papel fundamental na construção do discurso científico. Aí tem umas questões que falam, tipo, da memória, igualmente no papel, mas ele só fala que, tipo, isso foi documentado e gerou, tipo, uma nova memória, uma nova forma de concentrar essa informação, né? Eu É fui por exatamente, aí. é exatamente esse o raciocínio que eu fiz também, né? Se alguém tiver tido alguma outra abordagem aí também conseguiu acertar, quiser compartilhar,
Pode falar, mas eu fiz exatamente como você. Então, eu pensei aqui, ó, ele fala aqui, ó, o distanciamento possibilitado pela grafia no papel traz o registro de experiências e das hipóteses, o conhecimento especulativo, o documentário de comprovações, a compilação de teorias e de paradigmas. Então, a partir da escrita, a partir do discurso, no caso assim, a partir da escrita, né, o discurso científico, a gente conseguiu documentar os conceitos e saberes advindos de experiências realizadas, tá? Aqui, ó, determinou de que modo a sociedade científica deveria se organizar para avançar? Não, em nenhum momento ele fala que a escrita determinou. Essas palavras são importantes, vocês percebem? Determinou, possibilitou, permitiu, facilitou ou consentiu. O significado dessas palavras é intrínseco para vocês conseguirem responder as questões. Então, se vocês têm o domínio do que quer dizer essas palavras, porque muda uma coisinha, muda essa palavra na alternativa, a gente pode transformar a C em errada e a A em certa, por exemplo, tá? Então, a escrita não determinou nada, né? Então, é por isso que a A está errada. B. Possibilitou que os pesquisadores se distanciassem de informações presentes na memória. Essa daqui é uma que as pessoas poderiam se confundir, porque ele fala aqui, ó, o distanciamento possibilitado pela grafia. Mas esse distanciamento que ele fala no texto é diferente desse distanciamento que ele fala na alternativa B, né? Esse da alternativa B traz uma ideia de que, dessa forma, os pesquisadores não iriam mais ter a memória, eles estariam distantes da memória. E não, né? Como até o Alexander falou, né, que ele percebeu isso, a escrita, ela possibilita uma outra forma de memória, né? Então, é diferente a ideia da palavra distanciamento no texto e dessa mesma palavra na alternativa. E as outras duas acontecem as mesmas coisas, né? Facilitou que as informações ficassem armazenadas igualmente na memória e no papel, não, né? No caso, elas passam a ser feitas de uma forma diferente, então é uma forma nova de armazenar. Então, não é igualmente, né? Lembra que eu falei dos advérbios, que os advérbios fazem diferença? É esse igualmente aqui que faz com que a gente exclua a alternativa D. E consentiu que a atenção dos homens se desviasse para os saberes antigamente inalcançáveis. Também é uma alternativa que não é sobre isso que o texto trata. Beleza? Podemos ir para a próxima, gente? Podemos? A Tuane já fez essa 10 com vocês? Sim ou não, gente? Ela já fez? Bom, acho que não, né? Se vocês não estão falando, acho que ela não fez, né? Beleza, então vamos lá. Temos um textão aqui, aquele textão que você chega na prova, você vê e você fala, puta merda, vou ter que ler tudo isso para responder a questão. Será? Vamos ver se a gente vai precisar ler tudo mesmo. Na esteira do desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, usos particulares da escrita foram surgindo. Diante dessa nova realidade, segundo o texto, cabe à escola levar o aluno a. Então, o que ele quer saber? O papel da escola, o papel que a escola tem, né, no aluno, tá? Vamos ver sobre o que eles estão falando. Então, a gente tem aqui, de 2012, veio de uma revista, tá? Vamos lá. Vamos ler. Gente, eu vou ler tudo aqui com vocês, com calma, tal. Mas na hora da prova, vocês não podem levar todo esse tempo que eu vou levar para ler também, tá? Vocês têm que dar uma leitura mais rápida, mais dinâmica, passando o olho. Lembrem aí, grifar as palavras-chave, circular a seta, a marcação que vocês quiserem, para vocês conseguirem extrair qual que é o assunto do texto. Inclusive, já na questão aqui, a gente sabe mais ou menos sobre o que o texto fala, né? Desenvolvimento das tecnologias, já podia dar uma grifadinha. Usos particulares da escrita. Eu acredito que escrita é a palavra-chave aí da questão, tá? Vamos lá. Embora particularidades na produção mediada pela tecnologia aproximem a escrita da oralidade, isso não significa que as pessoas estejam escrevendo errado. Então, aqui ele está falando, nessas 3 primeiras linhas, ele está falando sobre a gente passar a escrever da maneira como a gente fala,
Isso, assim, com a ascensão das redes sociais, isso está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Muitos buscam, tão somente, adaptar o uso da linguagem ao suporte utilizado. O contexto é que define o registro da língua. Se existe um limite de espaço naturalmente, o sujeito irá usar mais abreviaturas, como faria no papel. Afirma o professor do Departamento de Linguagens e Tecnologia do Cefet, Minas Gerais. Da mesma forma, é preciso considerar a capacidade do destinatário de interpretar corretamente a mensagem emitida. No entendimento do pesquisador, a escola, às vezes, insiste em ensinar um registro utilizado apenas em contextos específicos, o que acaba por desestimular o aluno, que não vê sentido em empregar tal modelo em outras situações. Independentemente dos aspectos tecnológicos da atualidade, o emprego social da língua revela-se muito mais significativo do que o seu uso escolar, conforme ressalta a diretora de divulgação científica da UFMG. A dinâmica da língua oral é sempre presente. Não falamos ou escrevemos da mesma forma que nossos avós. Some-se a isso o fato dos jovens se revelarem os principais usuários das novas tecnologias, por meio das quais conseguem se comunicar com facilidade. A professora ressalta, porém, que as pessoas precisam de ter discernimento quanto às distintas situações, a fim de dominar outros códigos. Então, sobre o que esse texto está falando, gente? Ele está falando sobre o que eu comentei no começo, né? A gente passar a escrever da maneira como a gente fala, que é uma coisa que está cada vez mais presente. Fala aqui sobre limite de espaço, como, por exemplo, no Twitter, né? Que a gente tem poucos caracteres, então a gente abrevia mais as palavras. Fala sobre os alunos nas escolas passam a falar, para que eu tô aprendendo uma coisa que eu não vou usar, porque eles não veem o que eles aprendem na escola no dia a dia. Fala sobre isso, e eles estão focando o tema na escrita, beleza? Escrita e tecnologia, como que isso funciona junto. E a questão, a prova, ela quer saber o quê? Ela quer saber se a gente entendeu como que a escola, cabe à escola levar ao aluno, né, como que a escola faz para integrar esses tipos de escrita no aluno, né? Então, diante dessa nova realidade, qual nova realidade? A realidade tecnológica, a realidade do desenvolvimento das tecnologias, informação e comunicação, tá? Segundo o texto, cabe à escola levar o aluno a: letra A, interagir por meio de linguagem formal no contexto digital, buscar alternativas para estabelecer melhores contatos online, adotar o uso de uma mesma norma nos diferentes suportes tecnológicos, desenvolver habilidades para compreender os textos postados na web ou perceber as especificidades das linguagens em diferentes ambientes digitais. E aí, qual que vocês acham que é, gente? Alguém tem algum palpite? Ninguém? Palpites? Então eu vou começar aqui. A Beatriz falou B ou E? E. Mais alguém? Então, a galera, vamos focar na alternativa B e na alternativa E. Então, vamos primeiro falar das que não foram faladas por ninguém aí, né? Interagir por meio da linguagem formal no contexto digital? Não, né, galera? Essa professora aqui, diretora, não sei o quê, ela fala que a dinâmica oral da língua é presente. E não tem como a gente tirar isso, né? Então, os jovens cada vez mais estão usando esse tipo de linguagem e a solução não é fazer agora as escolas ensinarem aos alunos que eles têm que interagir de uma maneira formal no meio digital. Isso é uma possibilidade inviável, tá? Então, a partir do texto, a partir dos nossos conhecimentos, a gente sabe que a A é inviável. Buscar alternativas. Não, vamos falar da C primeiro, que a Beatriz cogitou colocar a B também, então vamos falar por último, né? C. Adotar o uso de uma mesma norma nos diferentes suportes tecnológicos? Não, essa daqui vai contrária ao que o texto fala, né? Cadê? Ele fala aqui, ó. A professora ressalta, porém, que as pessoas precisam ter discernimento quanto às distintas situações. Então, uma pessoa que tem um bom domínio da língua, segundo esse texto, ela vai saber
discernir quando que ela pode usar uma linguagem informal e quando ela deve usar uma linguagem informal, coloquial, padrão. Então, a C também vai contra o que o texto fala. D. Desenvolver habilidades para compreender os textos postados na web. Essa daqui poderia confundir algumas pessoas, mas nesse caso, gente, o texto não fala que os jovens têm dificuldades e que eles precisam de ajuda para falar dessa forma coloquial que a gente usa para falar na internet, né? Muito pelo contrário, a dificuldade que talvez esses jovens tenham é de se comunicar sem ser de uma forma informal quando eles estão numa situação que exige uma certa formalidade, tá? Então, eles não têm dificuldades para compreender os textos postados na web. Então, por isso, por eles não terem essa dificuldade, a gente infere, né, que a escola não tenha o dever de ensinar o aluno a desenvolver esse tipo de habilidade, porque eles já têm essa habilidade, tá bom? E a alternativa, agora vamos falar da B, né, que a Bia comentou ali. Buscar alternativas para estabelecer melhores contatos online. Bia, por que a gente não pode colocar a alternativa B como resposta nessa daqui? Como eu acabei de falar, para responder, para justificar a alternativa D, os jovens, eles não têm dificuldade para se comunicar online. Muito pelo contrário, muitos jovens só sabem se comunicar online e jovens, assim, essa moçadinha aí que é mais nova que vocês, aí que tem tipo 13, 14 anos, eles nasceram nesse meio digital. Vocês também, a gente aqui nasceu no meio digital, então a gente tem muita facilidade. Se você pega os nossos avós ou até os nossos pais, eles têm uma dificuldade maior de se comunicar nesse meio, porque aquilo não está na vida deles desde sempre. E na nossa, isso sempre foi muito presente, né? Então, isso aqui não é uma dificuldade, tá? Alternativa correta, alternativa E. Perceber as especificidades da linguagem em diferentes ambientes digitais. Então, por exemplo, quando você está trabalhando e você vai mandar um e-mail para o seu chefe, você não vai falar com ele da forma como você fala no Twitter. Então, a gente, aqui no caso, o texto, né, ele fala de uma situação em que os jovens possivelmente teriam a dificuldade de discernir como falar, como eles estão no meio digital, eles acham, meio digital a gente pode falar sempre de uma maneira informal, usando abreviações e tudo mais. Então, o papel da escola, nesse caso, segundo o texto aqui que a gente leu, seria de ajudar, né, os jovens a perceber as especificidades, então a perceber em qual situação eles devem usar cada tipo de linguagem. E aqui, no caso, tratando de situações digitais. Beleza? Então, questão 10, alternativa E. Certo? Vamos para 11? Alguém se habilita aí a ler a 11, gente? Ou eu leio a 11 também? Bom, então acho que eu vou ter que ler também, né? Mas vocês estão com alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma sugestão? Vocês acham que tá legal esse jeito que eu tô fazendo, lendo, respondendo, explicando? O que vocês acham? Podemos seguir aí nesse mesmo caminho? Tá? A Bia falou que tá ótimo, então vamos lá, vamos continuar. Leia a tirinha a seguir. Então a gente tem uma tirinha. Lembrando, gente, focar nos recursos visuais da tirinha também, né? Eles estão aqui para facilitar a nossa vida, né? Para ajudar a gente mesmo. Mas vamos primeiro aqui ver o que a questão quer da gente, né? Considerando considerando as intencionalidades da canção, é correto o que se afirma em. E aí aqui a gente tem 3 proposições, né? Isso aqui a gente chama de proposições. A gente tem 3. Essas questões são um pouquinho mais difíceis, porque às vezes você fica em dúvida entre 2 que são muito parecidas, né? Então, vamos ver o texto aqui. Vamos lá. A gente tem a figura aí de uma moça que ela tá com uma roupa de quem tá se formando. E aí a gente tem a importância da vírgula com... Aí eu não consigo ler, gente. Com o professor Safadão. Vamos ver. Ela fala aqui, na frase, você de bobeira, sem ninguém na geladeira, você é uma sádica, porém triste, que costuma guardar pessoas no refrigerador. Então, a gente tem aqui o quadrinho, né? Ela tá apontando pro quadrinho e falando,
E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Então dá a entender, a falta da vírgula dá a entender que não tem nenhuma pessoa na geladeira, né? Já em você de bobeira sem ninguém, vírgula, na geladeira, você é uma louca que quando triste chora dentro da geladeira. Então é uma tirinha, tá satirizando, né? Essa ideia da vírgula. Então, e realmente, né, gente, às vezes a gente tirar a vírgula muda completamente o que a gente quer falar, às vezes vira o oposto do que a gente quer falar. Então é bem importante o uso da vírgula. E aí a gente vai ler aí as alternativas, as proposições, tá? Número 1. A primeira interpretação da frase está correta devido à não utilização da vírgula, o que reforça o título da tirinha. 2. Independentemente do uso ou não da vírgula, ambas as interpretações da frase são equivocadas quanto à intencionalidade da letra, pois não consideram o teor metafórico da canção a qual se refere. E 3. A intertextualidade da tirinha reserva uma crítica à falta de conhecimento gramatical por parte das novas gerações. Gente, lembrando que agora eu entendi o Safadão. Essa música aí é do Wesley Safadão, não é? Eu acho que é isso. Esse aqui é o Wesley Safadão, no caso. Não é uma moça, é o Wesley Safadão. É isso. Foi mal, gente. Então, ele está conversando com um texto externo, né? Que no caso é a música do Wesley Safadão. Então, ele conversa com esse contexto. Nesse caso aqui, o Enem ele exige que o aluno conheça essa música, né? Eu, no caso, não. Eu conheço, né? Mas eu não me toquei de cara que falava sobre essa música. Então, a gente precisa utilizar um conhecimento externo para responder essa questão, né? E aí ele fala sobre o uso da vírgula, se ele faz diferença ou não aqui no caso. Qual que vocês acham que tá certa, gente, das proposições? A 1, a 1 e a 2, ou somente a 3, a 1, a 2 e a 3? A Beatriz falou que é a B, somente a 2. Quem mais? Alguém mais tem alguma... Todo mundo falando B. Todo mundo foi de B. Então é isso, gente. Vocês estão certos. A alternativa correta, a alternativa B. Mas então por que a gente não pode concordar com a proposição 1 ou com a proposição 3, né? A primeira interpretação da frase está correta devido à não utilização da vírgula? Não, a gente sabe que quando o Wesley Safadão fez essa música, ele não falou sobre colocar pessoas na geladeira, né? Então, não falou sobre colocar pessoas na geladeira de fato, né? Então, essa daqui não está correta. No caso aí, gente, a música, ela utiliza uma das figuras de linguagens que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, né? Que é a metáfora. Sem ter ninguém na geladeira, ele quis dizer sem ter aquele plano B, né? Aquela pessoa que tá lá sempre esperando você chamar ela no zap, entendeu? Então é dessa pessoa que ele tá falando e ele utilizou uma metáfora para falar sobre isso. Então a 1 está incorreta. Então, com isso, a gente já risca a D e a E. A gente fica só entre a B e a C. 3. A intertextualidade da tirinha reserva uma crítica à falta do conhecimento gramatical por parte das novas gerações? Não, ele não está criticando as novas gerações, né? Ele está só comentando o uso da vírgula. Em nenhum momento ele falou que era só as novas gerações que tinham esse tipo de abordagem. Na verdade, essa falta do uso da vírgula ou excesso do uso da vírgula é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Com todo mundo eu digo em todas as faixas etárias, então não tem nada a ver com novas gerações. Ele coloca essas novas gerações aqui para confundir a gente, porque a música do Wesley Safadão é uma música que a galera mais jovem escuta, né? Então é por isso que ele coloca, mas a gente sabe que não. Então, correta, alternativa, letra B, a 2 somente, né? Porque com ou sem o uso da vírgula, a frase ali vai estar incorreta igual, beleza? Tudo certo, gente? Vamos para a questão número 12? Eu posso pedir um favor? Por favor, pode falar. Eu fiquei muito em dúvida na questão 43 desse raio-x do Enem, que é uma questão fala sobre o Drummond, né?
e a Uhum. contextualização da questão ficou tipo, sei lá, eu acho que eu não entendi muito bem o contexto que ele se insere, assim. Vamos para 43 então. Só um segundo. Obrigado. Que isso, gente? Não tem de quê. Vamos lá. 43, né? Acho que a Mi já tá colocando aí. Só espera um segundinho, Isso, porque o meu computador, ele não gosta de ir no meu ritmo. Ele tudo vai no bem. ritmo pessoal dele, então. Vamos lá. 43, né? Você pode ler pra gente, por favor? Claro, deixa eu pegar aqui. Questão 43. Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80%. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, essa cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Beleza. Vamos lá. Então aqui a gente tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? E o fato, assim, esse é um autor muito conhecido, é um autor que inclusive cai nas provas de vestibular, então muito provavelmente os alunos vão ler e vão ter esse conhecimento do autor, o que já ajuda a gente a responder a questão, porque a gente conhece qual a linha que ele segue, né? E o Enem traz pra gente um breve resuminho também aqui. Então vamos lá. Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do movimento modernista brasileiro. Então a gente tem aqui já a dica falando que ele é modernista, tá? Essa questão aqui, gente, ela é uma questão de literatura, tá? Não é uma questão de interpretação de texto. Então é um pouquinho diferente, mas vamos lá. Com seus poemas, penetrou fundo na alma do Brasil e trabalhou poeticamente as inquietudes e os dilemas humanos. Sua poesia é feita de uma relação tensa entre o universal e o particular, como se percebe claramente na construção do poema Confidência do Itabirano. Tendo em vista os procedimentos de construção de texto literário e as concepções artísticas modernistas, conclui-se que o poema acima. Então, ele quer que a gente pense nas características do modernismo e, a partir disso, responda a questão a respeito do poema de Carlos Drummond de Andrade, tá bom? A. O poema acima representa a fase heróica do modernismo devido ao tom contestatório e à utilização de expressões e usos linguísticos típicos da oralidade? B. Apresenta uma característica importante do gênero lírico, que é a apresentação objetiva de fatos dados e dados históricos? C. Evidencia uma tensão histórica entre o eu e a sua comunidade por intermédio de imagens que representam a forma como a sociedade e o mundo colaboram para a constituição do indivíduo? D. Critica por meio de um discurso irônico a posição de inutilidade do poeta e da poesia em comparação com as prendas resgatadas de Itabira? Ou E. Apresenta influências românticas, uma vez que trata de individualidade, saudade da infância e do amor pela terra natal, por meio de recursos retóricos pomposos. Vamos lá, qual vocês acham que é a alternativa correta, gente? Alguém tem ideia? A Gi ficou entre C e D. Alexander, quando você fez, você ficou entre quais? Você tem alguma dúvida específica assim, sobre essa questão ou é só resolver ela mesmo? Não, então, eu tenho algumas que eu eliminei, assim, só que pra mim ainda, sei lá, é mais uma questão que nem você falou de literatura, assim.
tipo, assimilar o contexto histórico, tipo, dele no modernismo e, tipo, aí a obra dele, assim. Sim, entendi. É mais uma dúvida que eu fiquei, eu queria, tipo, só sanar ela, assim, porque eu sei que vai cair na prova, e, tipo, de uma outra forma, assim. O modernismo, com certeza, assim, modernismo sempre aparece, né? Modernismo sempre cai. Então, vamos analisar as alternativas e aí eu vou explicando, lendo elas, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver o que vocês mandaram no chat aí. Peraí. A galera falou C, D, aí falaram E também. Então, a gente vai falar mais da C, da D e da E, que foram as que vocês escolheram, tá bom? Vamos lá. Representa a fase heróica do modernismo devido ao tom contestatório e à utilização de expressões e usos linguísticos típicos da oralidade. Essa A, ela vem para confundir, porque a gente sabe que o modernismo teve essa fase de esse rompimento, né? Então, o modernismo ele veio para romper com as tradições que tinham antes. Então, por isso que, inclusive, por isso, né, que na Semana do Modernismo e tudo mais, houve muita crítica de início, porque quem consumia literatura eram as pessoas que tinham dinheiro, os grandes intelectuais, então eles ficaram muito chocados de cara com esse novo tipo de literatura, um pouco mais informal, digamos assim, tá? Mas ele está perguntando aqui, que é para a gente ter em mente esse texto literário. E esse texto literário não trata sobre a fase heróica do modernismo e esse tom contestatório, tá bom? Então, por isso, a gente já pode, de cara, excluir a alternativa A. Deixa eu lembrar aqui quais vocês falaram, que eu vou falar primeiro das que vocês não falaram. Então, vamos falar da B, que vocês também não falaram sobre a B. Apresenta uma característica importante do gênero lírico, que é a apresentação objetiva de fatos e dados históricos. Gente, a apresentação objetiva de fatos e dados históricos não é uma característica importante do gênero modernismo, tá bom? Aqui ele fala sobre a vida dele, né, em Itabira, então vivi e nasci, ele fala sobre o ferro nas calçadas, mas aí ele faz com uma comparação, né, com o ferro nas almas, que é um recurso poético que ele utiliza. Então ele fala um pouco aí sobre o contexto histórico de Itabira, mas essa não é uma das características importantes desse gênero textual, tá bom? Então não podemos assinalar a alternativa B. Isso vocês sacaram porque ninguém falou essa alternativa. Agora a gente fica entre C, D e E, que foram as três citadas por vocês. Então, percebam que a gente continua tendo aquele mesmo raciocínio, né? Sempre tem 5 alternativas, tem 2 que a gente já descarta de cara, e a gente fica aí entre as 3. Vamos começar pela E? Vamos começar por baixo aqui. Apresenta influências românticas, uma vez que trata da individualidade, da saudade da infância e do amor pela terra natal, por meio de recursos retóricos pomposos. Essa parte aqui, recursos retóricos pomposos, já é uma que poderia ajudar a gente a excluir a alternativa E, tá bom? Ela não é a alternativa correta, porque esses recursos retóricos pomposos estão presentes na literatura romântica, né, na literatura que faz parte do movimento romantista, mas isso não está apresentado aqui no texto, que é um texto moderno, né? O Carlos Drummond de Andrade, ele era um escritor, um literário modernista, né? Então, ele não tem necessariamente influências românticas no texto dele, muito menos recursos retóricos pomposos. Isso a gente pode perceber aqui, né? Não tem nenhuma palavra aqui que é uma palavra muito desconhecida ou algo muito rebuscado. Então, isso não aparece no poema dele e não aparece na literatura dele no geral, tá bom? D. Critica, por meio de um discurso irônico, a posição de inutilidade do poeta e da poesia em comparação com as prendas resgatadas de Itabira. Conclui-se que o poema critica a posição de Itabira, ele critica a inutilidade do poeta. Vocês acham que está correto isso, gente? Não, né? Aqui no caso ele não critica, ele não. Em nenhum momento ele trata o poeta como algo inútil. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Eu já sei porque que eles colocaram isso daqui. Eles colocaram aqui, ó. A vontade de amar me paralisa o trabalho. Que me paralisa o trabalho vem de Tabira. Então, esse paralisa o trabalho, pode o aluno pode ler isso e pensar que tem a ver com essa questão
inutilidade, ou deixa eu ver se tem algum outro trecho. Exatamente, Júlia. Então aqui é uma ironia, né? Então não, esse texto não se trata de uma crítica, tá? Ele não está criticando a posição do poeta, tá bom? Mesmo porque é um poeta. Vamos lá, então, alternativa correta, alternativa C, né? A Júlia já falou e também foi a única que sobrou. Essa daqui, gente, é uma questão que não é das mais fáceis, tá bom? Então não é surpresa que vocês tenham tido dificuldade. Eu recomendo, assim, faço as questões por eliminação, eu acho que a prova do Enem, ela tem um formato que permite que a gente faça isso, né? Então, a alternativa que sobrou foi a alternativa C, e é a alternativa que a gente deveria assinalar. Então, conclui-se que o poema evidencia uma tensão histórica entre o eu, no caso o eu lírico, né, e a sua comunidade. Então, é quem fala. Lembrando daquela questão das vozes que eu falei? Então, aqui a gente tem uma voz interna do eu lírico, né, que é quem fala, e ele está evidenciando a tensão que ele tem com a sua comunidade, que no caso é a comunidade itabirana. Beleza? Por intermédio de imagens que representam a forma como a sociedade e o mundo colaboram para a constituição de um indivíduo. Essas imagens, gente, quando a gente fala sobre criação de imagens, não são imagens de fato, né? Mas quando a gente lê, por exemplo, ferro nas calçadas, ou quando a gente lê, cadê? Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do Velho Santeiro, cadê? Este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, essa cabeça baixa. Então, tudo isso faz com que, a partir do momento que a gente lê, a gente cria uma imagem. Então, a gente cria na nossa cabeça a imagem dessa sociedade itabirana, como são as pessoas de lá, como elas vivem, né? Então, tudo isso são imagens que a gente cria a partir da leitura do texto. E é exatamente o que fala aqui na alternativa C. Então, a gente faz esse intermédio de uma voz interna do poema, no caso, é um eu lírico interno nesse poema, ele está inserido nessa comunidade, e a partir do texto, Carlos Drummond de Andrade, o eu lírico que ele criou, consegue criar essas imagens na nossa cabeça que criam esse intermédio realmente entre a sociedade e o indivíduo. Então, é por isso que a gente assinalaria a alternativa C. O meu tempo acabou. Então só vou fazer essa, não vou fazer mais nenhuma. Mas alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Vocês entenderam por que não pode ser a D e a E, que vocês comentaram que talvez colocariam? Tudo certo? Agora eu Alguém tem entendi, assim, eu acho que foi um erro que eu também nem posso meter na prova. Eu acho que eu me prendi muito por tentar lembrar do período modernista e tentar associar, tipo, o Drummond, e esqueci de examinar mais o texto que estava na o questão, né? então, isso, gente, Desculpa desviar do tema da aula também. Não tem problema nenhum. Que isso, gente. Você viu que, mesmo assim, é uma questão de interpretação de texto. É porque quando eu falo assim, é de literatura, essa questão é sobre literatura, é porque ela com certeza vai precisar de um pouquinho de conhecimento externo, que são os conhecimentos sobre, no caso aqui, sobre o modernismo e sobre o romantismo também. Né? Ela puxa dois estilos literários, né? Duas fases literárias. Então, por isso que é uma questão de literatura, mas a gente estuda a interpretação de texto também, porque a gente tem que voltar no texto, ver o que ele quis dizer com cada parte, perceber as ironias, as metáforas. Então, tá tudo certo, tá? É isso mesmo. Então, você percebeu aí que no Enem, gente, o Enem é uma prova de interpretação. Principalmente, óbvio, né, a prova de linguagens e códigos, que você sempre vai ter dicas na questão. Então, se você não conhece nada sobre modernismo, nada sobre romantismo, foca no texto. O texto não está colocado aqui à toa. Essa introdução da questão que eles colocam aqui, essa contextualização, não está aqui à toa. O título não está à toa, tá? Então, tudo isso vai dando pistas para o aluno conseguir escolher qual que é a correta. E principalmente também quando a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo, né? Que isso acontece às vezes nas provas de vestibular, façam por eliminação. Então, riscas absurdas, e aí depois você vai olhando o texto, olha a questão tal, e aí vocês vão com certeza conseguir chegar num número suficiente aí de questões certas, tá bom, galera? Bom, é isso por hoje, mas
Vocês não vão descansar da minha cara ainda, porque eu que vou dar uma oficina de redação para vocês. Então, vamos dar uma descansadinha aí, que já já eu volto com o Fê.